Graça e paz, irmãos. Irmã Zé Linda. Sim? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 8. Os irmãos que estão nos acompanhando na internet, graça e paz, que o Espírito Santo possa falar com vocês nessa noite, em nome de Jesus, conosco. Romanos capítulo 8. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Romanos 8:31. Romanos 8:31. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Interessante que o capítulo 8 começa assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Será que é o diabo? Será que é os nossos pecados? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Interessante que Paulo estava falando de algo que ele já passou. Paulo está falando tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que te fundamenta na vitória, querido, não é a força e a sua capacidade de vencer. O que nos fundamenta na vitória é o tanto do amor de Deus que nós estamos bebendo. O tanto do amor de Deus que nós estamos conhecendo. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. Interessante que lá em João capítulo 14, diz que o Espírito nos guiaria a toda verdade. O Espírito, Jesus falou que o Espírito testificaria dele mesmo. Jesus falando para os fariseus: olha, eu não dou testemunho de mim mesmo, mas o Espírito testifica de mim. E ele citou isso quando ele falou que não nos deixaria órfãos.
não nos deixaria sozinhos, sem proteção, sem cuidado, sem segurança, sem paternidade, sem abrigo. Irmãos, em Cristo Jesus nós estamos escondidos. Interessante que os homens que viveram na fé no Antigo Testamento, eles, por exemplo, quando o salmista escreveu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muitos dias atrás o Espírito Santo falou comigo: Júnior, não foi você que encontrou com a graça, foi a graça que encontrou com você. Não foi você que buscou defesa na graça, buscou defesa em Cristo Jesus, foi Ele que veio à sua defesa. Por isso que esse texto fala: quem acusará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você foi num julgamento, se você já foi num tribunal, ver um julgamento, só tem uma pessoa que tem o poder ali de justificar aquela pessoa ou condenar ela, baseado nos seus atos. Se você fez tudo correto, ou se aquela acusação é falsa, os seus advogados vão tentar provar que essa acusação é falsa, que você é inocente, e o juiz vai usar os termos legais para te condenar ou para te inocentar. Paulo está dizendo aqui: quem atentará? Que existe um promotor que quer o tempo todo nos acusar, querido. O tempo todo. E ele usa um dos meios que ele usa é a lei. A Bíblia diz que a lei suscita o pecado, a lei suscita a ira. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está irado com o ser humano. Deus não está pronto para pesar a mão dele em ninguém. Ah, Júnior, mas aquela pessoa, os ímpios, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ímpios. Interessante que Romanos capítulo 1, 2 e 3 descreve toda podridão da raça humana, da natureza humana. Paulo chega em Romanos capítulo 3, capítulo 1, ele fala que todo homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar: ah, mas eu não te conheci, ah, mas eu não ouvi a verdade, ah, mas eu não ouvi. A Bíblia diz que a natureza anuncia a glória de Deus. E ele vem falando sobre como é a natureza, os homens iam matar os próprios pais, fala de coisas terríveis, fala sobre o homossexualismo ali em Romanos capítulo 1. Chega no capítulo 2, ele fala assim: quem é tu, ó homem, que julga o teu próximo e faz as mesmas coisas? Quando você está julgando, você está se colocando num lugar de juiz. Se colocando no lugar de... E ele vem declarando que nós estamos todos no mesmo pacote. Aí em Romanos 3 ele fala: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Paulo, capítulo 3, ele fala: não existe outro meio de salvação, não existe outro meio, não existe outro evangelho, a não ser o evangelho da graça de Deus. Não existe outro meio para o homem. E ele usa esse versículo: todos pecaram. E aí ele começa a dizer que
por meio da lei ninguém se justifica. A lei nunca inocenta ninguém, querido. A lei sempre nos coloca contra a parede, sempre. E todas as pessoas que querem se justificar na lei, ontem inclusive o pastor Hebe falou sobre isso, existe um ponto que você vai falhar, que eu vou falhar. Acabou. Paulo falou, todos que querem usar a lei, pode usar, mas use sabendo que maldito um homem que não fizer o que está escrito no livro dessa lei. Se você não cumprir, você entra em maldição. Você entra em maldição. E ele, explicando isso aos Gálatas, ele explicando a substituição que houve na cruz. Ele explicando sobre a justificação pela fé. E interessante, Romanos 8 diz que quem tentará é Deus quem os justifica. Como que Deus pode nos justificar nós sendo falhos e pecadores? Ele fez algo, a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus tomou o lugar do assassino, Jesus tomou o lugar da prostituta, Jesus tomou o lugar do ladrão, Jesus foi morrer naquela cruz para assumir toda culpa, toda condenação, assumir todos os pecados praticados naquela época, no passado, e os que são praticados agora no futuro, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. E quando ele morreu, ele disse, antes de morrer ele falou, está consumado. Ele já tinha assumido todos os pecados, nós nem existíamos. E antes de nós existirmos, os nossos pecados já tinham sido punidos em Cristo Jesus. Esta é a razão de nós estarmos aqui, firmes na fé, firmes em Deus, firmes numa palavra. Isso é que nos sustenta, isso que a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado muitas vezes aos pais, pelos profetas, hoje Ele está falando pelo Filho. Deus não tem outro assunto para mim e para você a não ser o Filho. Interessante, o pastor leu um texto ontem, em 2 Reis, que diz que quando o filho do rei morreu, cessou a guerra. Meu Deus, quando o filho do rei morreu, cessou a guerra. E Deus vem simbolicamente, Deus vem tipo com o Velho Testamento, uma tipologia, sempre mostrando o que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Ele usou isso em Abraão, ele usou isso em... Eu lendo ali a história de Davi, eu fiquei encantado, como que Davi tinha um conhecimento de Cristo daquele jeito? Ele chega a falar assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Você sabe o que é viver uma consciência de não ter pecado? Você sabe ter um relacionamento com Deus, onde você não precisa chegar lá e falar, me perdoa, por favor, me perdoa. Todas as vezes que ia chegar diante de Deus, pedir perdão. Eu conheço um irmão que é desse jeito. Todas as vezes, e ele é um homem assim, sério, que ama Deus, mas todas as vezes que ele orar, ele tinha que pedir perdão primeiro. Pedir perdão primeiro. Não descobriu, não aprendeu o que é não ter uma consciência de pecado. Sabe por quê? É a mistura da lei, tem o evangelho, prega o evangelho, mas também tem a lei.
Olha, se você fizer, ou se você deixar de fazer. Oh, interessante, Jesus usando as parábolas, tipo do filho pródigo. O filho pródigo abriu a boca para falar: Senhor, eu pequei contra ti. Ele já veio com anel. Ele já veio com novas vestes. Ele já veio com a sandália. Ele já havia te preparado o novilho. Novilho fala do cordeiro, do filho dele. Fala de Jesus. Deus preparou para nós um sacrifício perfeito, querido, no qual nós podemos nos achegar a Ele. Por isso que lá em Hebreus, Paulo, ou outro escritor, não sei, dizendo para nós chegarmos com ousadia diante do trono da graça, para acharmos misericórdia. Lá não fala para achar juízo, lá não fala para achar juízo, para achar ira, porque Deus usa até a misericórdia para te corrigir, sabia? Porque Deus corrige o filho que ama. Ele usa a graça e a misericórdia para nos corrigir, querido. Deus usa as bênçãos dele para nos corrigir. Tem pessoas que pensam que Deus enviou pobreza para eles, para os corrigir, para os tratar, para ensinar, porque não são bons administradores, porque não administram bem, estão passando por uma escassez, e Deus enviou essa escassez. Deus, quando quer nos ensinar, querido, Ele usa a abundância. Deus, quando quer nos ensinar, Ele usa a graça, o favor imerecido. A Bíblia diz que Ele deixou as 99 e foi atrás. Se Deus nos corrigisse com como a religião trata, com maltratos, Ele deixaria, já que ela se perdeu, já que ela quis se perder, já que ela espontaneamente saiu, vou ficar com as que ficou e vou deixar ela. O nosso Jesus não é assim, querido. Ele não é assim. Ele ensinando sobre o bom samaritano, ele diz que o bom samaritano desceu do seu jumento, curou as feridas daquele homem, caído na calçada, todo sujo, machucado. Porque é assim que a religião faz conosco, ela nos machuca. Ontem o Espírito Santo falou isso claramente para mim, que tinha pessoas ouvindo aquela palavra ontem aqui no Ouvir e Crer, que estão machucadas, que estão feridas, que estão num fundo do poço tão profundo que elas perderam a esperança. São pastores, líderes, pessoas que conhecem a palavra, mas que o Espírito Santo estava enviando a mensagem da graça para eles, dizendo que mesmo no fundo do poço a água vai brotar. E o que os tirarão do fundo do poço não serão mais um sistema, não é mais as mãos humanas. Porque lá no fundo do poço, quando a água brota, a tendência é do que está pesado ali, é boiar. É boiar. É boiar. E a água vai transbordar desse poço. Por isso, querido, você que está ouvindo essas mensagens, está pensando, está com esse pensamento de falta de esperança, o Senhor te diz que há esperança para você. Mesmo que o tronco venha morrer, ao cheiro das águas brotará.
Você está machucado, você está ferido, mas o Senhor diz que o bom samaritano vai ao seu encontro. O bom samaritano vai ao seu encontro nessa noite, naquela noite de ontem, quando você estava ouvindo essa palavra, e você pode estar agora, nesse momento, ouvindo de novo. O Senhor te diz que Ele vai te sarar, que Ele vai te curar, e que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E Ele me falou também que tinha pessoas que saíram daqui e que não encontraram outro lugar para se alimentar. E você está com vergonha de voltar. E o Senhor está me usando nessa noite para confirmar essa palavra no seu coração e dizer que Ele está confirmando a sua volta. Não que aqui é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar onde você encontrou alimento, onde Ele tem te alimentado. Essa vergonha está repreendida, amarrada, você é livre para voltar no nome de Jesus. Então, querido, a graça de Deus, ela é acolhedora. Ela nunca afasta. Vocês nunca pararam para pensar, Jesus reunido, a Bíblia diz que Ele estava junto com os pecadores. Os pecadores se sentiam confortáveis do lado de Jesus. E os fariseus descendo a lenha, descendo a taca, ele senta, ele come com os pecadores, com os publicanos. Essa é a classe. Jesus, quando citou isso, ele falou: eu não vim para os sãos, os justos não precisam de justiça. Quem precisa de justiça são os pecadores. E quem justifica os pecadores não são os seus atos de justiça, foi o ato de justiça de Jesus. A Bíblia diz que se pela ofensa de um a morte reinou, muito mais por causa da obediência de Jesus, a justiça, os justos reinarão em vida. Querido, o Senhor nos chamou para reinar em vida, reinar em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor Ele não parou na sua vida. Em todas as áreas da sua vida vai ser tocada pela graça de Deus. Sim, se existe ainda alguma área da sua vida que é influenciada pela lei, o Espírito Santo te deu uma linguagem sobrenatural ao ponto de você se edificar, porque o Espírito Santo trabalha com licenças e Ele não invade, Ele não te machuca, Ele é doce. Doce Espírito. Querido, se você está se sentindo desconfortável, está se sentindo encostado na parede, o Espírito Santo não faz isso não, gente. Faz isso não. Ah, você está assim porque aquela luz vermelha está tocando o seu interior. Os holofotes estão te mostrando quem você é. O Senhor não quer mostrar você em você mesmo como você é. Ele quer mostrar Jesus para você, contemplando como por espelho a sua imagem, a sua semelhança. Somos transformados de glória em glória. Não é o tanto que eu fico consciente de mim mesmo que eu sou transformado, mas é o tanto que eu contemplo Jesus, que eu vejo a sua obra, que eu entenda a justificação pela fé, que eu entenda a graça de Deus. Querido, é impossível uma pessoa beber da graça de Deus e não mudar. Outras pessoas estão falando, agora a graça de Deus é uma licença para pecar.
Ninguém precisa de licença para pecar, não, porque é pecador, peca. Para com isso. E não é você pondo rédea nas pessoas que elas vão parar de pecar, não. Jesus falou assim: não se põe um remendo novo em pano velho. E não põe vinho novo em odres velhos. Não fica tentando querer consertar a velha natureza, não, porque ela não tem conserto. Ela tem morte. Tem a cruz. Tem a ação do Espírito Santo na vida do homem. Homem nenhum pode estudar, pode ser intelectual, pode ser bonito, pode ser... Ele não consegue. Todos pecaram. E o que nós mais sabemos fazer em nós mesmos é pecar. Por isso que precisamos de um Salvador. E esse Salvador não ficou lá no céu, dizendo, vocês precisam de um Salvador. Não, ele desceu aqui na terra. A Bíblia diz que ele foi tentado com as mesmas paixões. Jesus veio passar o que a gente passa, irmãos. Pensa numa pessoa, um viciado em drogas, tomando crack, agulhada. Você acha que falar para ele que aquilo lá, ele sabe que está fazendo mal para ele. Ele sabe, irmãos. Mas o mais poderoso é que Jesus está lá com ele. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. A luz não resplandece na luz. Então por que a gente pensa que a igreja tinha que é perfeita? A luz resplandece nas trevas. Nós estamos aqui, todos nós aqui, queridos, estamos vivendo momentos em Deus, nos aperfeiçoando, nos transformando. Viver com os irmãos é contemplar a transformação do Espírito. Como é bom ver a transformação do Espírito na Daniela, na Mari, na vida de vocês. Isso aqui é o romance do Evangelho. Olha aquele irmão. Cara, Deus tem feito maravilha na vida daquele irmão. Sede compassivo um com os outros. Qual é a minha compassividade? Contemplar o que Deus está fazendo na sua vida. É ver o que o Espírito está construindo. Aonde era vergonha, agora existe honra. É aonde nós damos graças de verdade, querido. Onde nós agradecemos o Senhor. Onde nosso coração enche de esperança, porque se o Espírito está fazendo nela, vai fazer em mim. E o que Ele faz em mim não é particular meu, para mim chegar aqui. E não tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver. Que bobagem. Meu Deus, que bobagem. Que bobagem a gente pensar que é melhor do que o irmão. Que bobagem, meu Deus. Bobagem, meu Deus. Porque se você vê a obra que o Espírito está fazendo, lapidando esse tesouro, essa pérola, esse diamante. Essas são as transformações da graça de Deus. Paulo fala, olha, aquele que roubava, não rouba mais. E foi você que proibiu ele roubar? Foi a polícia? Irmãos, a polícia prende lá e eles parece que vira doutor em assalto.
Ah, então não vamos prender mais. Não tem nada a ver isso. Estou falando para vocês que não transforma a vida de ninguém. Para essa carne nossa, não tem recurso, irmãos, a não ser a morte. Paulo já falou assim, já não vivo eu. Por isso que esse dia eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela, amor, o pior problema e a pior arma que o inimigo usa é quando ele mostra você na sua carne. Que aí você começa a contemplar os seus defeitos, você começa a olhar para si, se autoanalisar, ver aonde você errou, ver o que você fez, que te travou, que te parou. É a pior besteira de um cristão fazer no mundo, é isso, querido. Se autoanalisar. Onde eu errei? Espera aí. Está acontecendo isso comigo agora, onde eu falhei? Você acha que se você descobrir onde você falhou, você vai mudar? Isso, tem gente que está há anos tentando descobrir. Às vezes até descobre, mas não muda. Mas quando você firma os seus olhos em Jesus, isso é simples, irmãos, isso não... Simples. Jesus falou assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Você tem uma vida eterna. Você vive. Não há morte, não há trevas, não há escuridão. Em Cristo Jesus. A Bíblia chama, em 1 João, a Bíblia fala que Deus é luz. E nós andamos na luz porque andamos em Deus. Andamos nos seus feitos, andamos naquilo que Ele fez. Andamos na sua obra. Esquecendo-me das coisas que Paulo falou, esquecendo-me, foi bom, foi bom, foi ruim, mas eu estou avançando, estou olhando para o alvo, estou olhando para Jesus, estou focado, porque aquilo que você foca expande. Se você focar em você e nos seus defeitos, eles vão virar um gigante, ele vira um trem do tamanho do mundo, vira um sucuri do tamanho do... e te enrola, irmão. Por isso que o Espírito Santo ele não vem falar de você, em você mesmo, ele vem falar de você em Cristo. E qualquer coisa que fale de você para você mesmo, cai fora, corra. Porque tem até a aparência de ser uma coisa boa, mas vai tirar você do foco. Tira você do foco. E o nosso foco, querido, na graça de Deus é Jesus. Por isso Paulo falou com tanta propriedade, já não vivo eu. Já não vivo eu. Cristo que vive em mim. Se veja em Cristo, querido. Justificado, perdoado, amado, aceito.
recebido, acolhido. Aí você não vai ficar nem olhando, mas fulano não me ama, fulana, tem fulano, gente, não tem fulano. Por isso que o nosso problema, os problemas exteriores, eles não devem nos mover. Nós estávamos cantando aqui, acharei descanso em teu amor. Acabou. Cheio de descanso. Dai descanso ao cansado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Interessante, Jesus não falou assim, vai de mim, vós que estáis cansados. Vai de mim. Ele falou, vem a mim. Vem. Você tem problema? Vem. Meu Deus, ele não falou, você está cheio de problema, vai de mim. Ele falou, vem. Vem. Deixa vir a mim. Essa palavra contém tanta esperança, querido. Tanta unção. Tanto amor de Deus. Por parecer tão simples, mas é simples mesmo. Vinde a mim. Oh. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã tem reunião. Amanhã é feriado, mas amanhã tem reunião. Vamos estar orando e reunindo aqui em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.